Serviço de bicicletas compartilhadas deve iniciar em maio. A ideia de repensar o transporte na cidade é sempre importante. Vereadora Cláudia Furlaneto apoia a criação do serviço especializado para a população LGBT. Nesse primeiro momento vai para um lugar especial, onde tu é bem atendido e tu é compreendido, e para a gente trabalhando a questão da inclusão aí com o tempo. Saul Spinelli apresenta projeto para criar o Centro de Atendimento ao Idoso. A ideia do projeto de lei é oferecer um espaço onde os idosos possam permanecer durante o dia, recebendo cuidados e convivendo com outras pessoas. No final da tarde, ao contrário do que acontece em casas de acolhimento e asilos, os idosos retornariam às suas residências. Sidney Ávila quer liberar estacionamento para quem mora perto dos postos de combustíveis. Vai fazer com que o município possa criar uma credencial para que seja colocada nesses veículos, para que esse morador possa ter o seu veículo estacionado o mais próximo possível da sua casa, da sua residência. Boa noite. O Jornal da Câmara inicia com a polêmica das bicicletas compartilhadas. Na segunda sessão plenária da semana, o vereador Eduardo Pelicioli mais uma vez falou sobre o programa municipal. Existe no contrato que após o tempo da utilização, que tem um prazo de utilização, o usuário cadastrado, que é para popularizar a bicicleta, com seu cartão de crédito, com seus dados pessoais, usando o seu iPhone para desbloquear a bicicleta, que é um programa popular, para popularizar a bicicleta, ele pode ficar suspenso 2 dias sem poder utilizar o serviço, 5 dias ou até 20 dias, podendo pagar até R$50 de multa pelo valor excedente do tempo de uso. Mas segundo o jornal e segundo a prefeitura é de graça. Não tem custo nenhum, a população pode ficar o dia inteiro andando de bicicleta, é uma maravilha. Existe no contrato do edital que o prefeito colocaria no ZAC, que teria custo da instalação lá no ZAC de tantos R$1.000. E não está sendo realizada essa implementação no ZAC. Está sendo substituído para outro local da cidade. E sabe por quê, vereadores? Porque esse não é um programa para atender a população de baixa renda e popularizar a bicicleta em Passo Fundo. É um programa que atende uma minoria da elite, que tem cartão de crédito, que tem iPhone, que pode se cadastrar pela internet, que pode pagar multa de até R$50, e que essa população que eu estou falando aqui tem bicicleta e caríssimas. Mas o prefeito estará empregando um valor aproximado a 500 mil, R$500 mil em um ano, em bicicleta para os ricos. E o líder do governo, o vereador Alex Necker, destacou o incentivo da prefeitura ao transporte alternativo. Depois da ciclovia, chegou a vez da cidade contar com o serviço das bicicletas compartilhadas. De acordo com o líder do governo na Câmara, a população ainda precisa se adaptar ao uso deste transporte, mas grandes avanços já foram alcançados. A ideia de repensar o transporte na cidade é sempre importante. Passo Fundo viveu um período que não se pensava a questão do transporte, nem o transporte individual, o deslocamento dos veículos, dos carros particulares e muito menos o olhar para o transporte coletivo, o transporte de massa. E a bicicleta ela é um complemento desse transporte, que faz a cidade avançar, faz a cidade se modernizar. A partir dessa premissa, a administração municipal começou a pensar as vias de circulação para as bicicletas na cidade. Então nós construímos a ciclovia na área central do Passo Fundo, nós temos agora já alguns modelos de caminhódromos e ciclovias em alguns bairros da cidade. A ampliação da ciclovia ela é uma tendência para o futuro e com essa construção nós começamos a trabalhar a preparar as pessoas para conviver com a bicicleta, né? Infelizmente antes
a população nunca tinha tido esse trabalho. E esse efeito leva nós agora a darmos um próximo passo, que é termos várias ilhas, né, vários locais onde as pessoas vão poder utilizar bicicletas compartilhadas. Isso é um avanço. Acho que das cidades do interior do Rio Grande do Sul, Passo Fundo é uma das primeiras. Nós vemos isso bastante em Porto Alegre, mas não tenho conhecimento de outra cidade no interior do Rio Grande do Sul que tem esse serviço e caminhamos para uma modernização. O funcionamento ocorrerá por uma rede de 10 estações com 10 bicicletas em cada uma delas. O vereador Alex Necker afirma que a população deverá contar com o serviço já nas próximas semanas. Estamos ainda o processo finalizando e tal, mas isso deve estar previsto para entrar em pleno uso, para a população começar a utilizar até o final do mês de abril, agora início do mês de maio. Acredito que daí a prefeitura e as secretarias envolvidas já vão começar a oferecer esse serviço para a população. Uma das novas integrantes da base do governo comentou a criação de um serviço especializado para a população LGBT. A vereadora Cláudia Furlaneto apoia a iniciativa. Os problemas de saúde da população LGBT exigem um olhar atento do poder público. Pensando nisso, a Prefeitura de Passo Fundo criou um serviço específico para esta população. A vereadora Cláudia Furlaneto destacou a importância da iniciativa. Todas as pessoas precisam de um atendimento digno. Na questão da população LGBT, existem várias questões que implicam no atendimento. A questão, por exemplo, do transexual, do travesti, das pessoas que têm uma identidade, mas têm um nome social diferente, com outro sexo. Então, isso se fazia necessário. Importante, o nosso secretário Luiz Arthur é uma pessoa que tem um olhar aberto a todas as pessoas, a questão da garantia dos direitos humanos, né? E esse projeto também vem com uma parceria com a Universidade de Passo Fundo, não é algo que vem só, né, com a questão da psicologia, da medicina, o Hospital da Cidade também está parceiro, então é um espaço, é uma conquista para a comunidade LGBT, é uma conquista. Queríamos ainda que pudessem ser bem atendidos em todos os espaços que fossem, entretanto a gente sabe que não é. Então nesse primeiro momento vai para um lugar especial, onde tu é bem atendido e tu é compreendido, e para a gente trabalhando a questão da inclusão aí com o tempo. Agora, além de contar com prontuários e cartão SUS com o nome social, os pacientes serão atendidos por professores e equipes de saúde da UBS Nonoai. A parlamentar frisa que esse é apenas o começo e que ainda existem avanços a serem feitos. A ideia, sim, que possamos, de fato, oferecer em outros espaços, mas para isso requer formação dos profissionais que estão atendendo, requer, enfim, várias questões, de fato, também cultural, que nós precisamos absorver ainda e que a nossa cidade ainda não é uma cidade que olha as pessoas com a orientação afetiva diferente, olha com bons olhos. Ainda não somos assim, infelizmente, mas tenho certeza que vamos conseguir ser. E depois do intervalo, você vai conhecer o primeiro projeto de lei protocolado pelo vereador Saul Spinelli. Ele ocupa uma das cadeiras do PSB enquanto Wilson Liu está de licença. Cuidar das crianças é um ato de amor, então ao transportar as crianças no seu veículo, respeite as normas de segurança. Bebês até 1 ano de idade, transportar no bebê conforto. Crianças de 1 a 4 anos de idade, transportar na cadeirinha. De 4 anos de idade até 7 anos, transporte a criança no assento de elevação. E dos 7 anos e meio até os 10 no banco de trás. Somente depois dos 10 anos de idade a criança pode ir sentada no banco da frente. Isto é um ato de amor e salva suas vidas. Os aquecedores elétricos, por terem um consumo maior de energia elétrica, devem ser utilizados com muito cuidado. Interessante é que
não deve deixar os aquecedores próximo a conjuntos estofados, cortinas, qualquer tipo de material combustível. Também a questão das crianças, afastá-las dos aquecedores elétricos. Um dado importante também, é comum as pessoas procurarem aquecerem o banheiro com a utilização desses equipamentos. É muito importante evitar o contato com a água, o piso úmido ou até mesmo qualquer material que possa cair sobre eles, pode ali também começar um princípio de incêndio. Então, muito cuidado na utilização de aquecedores elétricos. O Hospital São Vicente de Paulo está recrutando pacientes com rinite alérgica. Podem participar pessoas entre 12 e 59 anos. Os interessados devem entrar em contato com a equipe da Unidade de Pesquisa Clínica do hospital, pelo telefone 2103 4076. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Muitas pessoas têm dificuldades na hora de acompanhar os seus familiares idosos e um dos maiores problemas é encontrar locais adequados que ofereçam atendimento em turno integral. Pensando nisso, o vereador Saul Spinelli quer criar o Centro do Idoso. Seria um serviço que, se aprovado por esta casa, o município pode oferecer em 1, 2 ou mais locais na cidade de Passo Fundo, semelhante ao que já acontece em outros municípios do país e em outros países do mundo, né? Que é o serviço de atendimento para aqueles idosos que são semidependentes e que precisam, em algum momento, a mão do Estado para auxiliar o cuidado com a família. Por quê? Porque o homem trabalha, a mulher trabalha, o adolescente estuda, e às vezes o idoso precisa. Quando o idoso, porque nós temos pessoas com 80 anos que trabalham, que dirigem, mas temos outras pessoas semidependentes. A ideia do projeto de lei é oferecer um espaço onde os idosos possam permanecer durante o dia, recebendo cuidados e convivendo com outras pessoas. No final da tarde, ao contrário do que acontece em casas de acolhimento e asilos, os idosos retornariam às suas residências. O cidadão poderá ter à sua disposição um local para que de manhã vá o idoso, a mãe, o pai, o tio ou o avô. Lá teremos uma equipe multidisciplinar para cuidar das questões médicas, fisioterapia e também atividades. Jogar uma canastra, assistir um filme, dar uma cesteada, conversar com outras pessoas, viver em sociedade. À noite, final da tarde, retorna para o seu lar, tendo convívio familiar. Isto já está comprovado que diminui e muito as internações definitivas, ou seja, aquelas nas instituições de longa permanência e que, lamentavelmente, às vezes são necessárias. Mas o que nós desejamos com este projeto é valorizar o idoso, aquele que trabalhou muito na sua vida, que cuidou da sua família, que defendeu a sua família, mas que nesse momento precisa, sim, de um local seguro para ele passar durante o dia. A legislação que obriga o fechamento dos postos de combustíveis à meia-noite e proíbe o estacionamento perto destes estabelecimentos voltou a ter destaque na Câmara Municipal. Desta vez, o vereador Sidney Ávila elaborou um novo texto para abrir algumas exceções. A proposta faz modificações na Lei 4.849 de 2011. O artigo 5º da norma proíbe o estacionamento num raio de 100 metros dos postos de combustíveis. A ideia do vereador Sidney Ávila é de liberar o uso das vagas das 10 horas da noite às 6 horas da manhã apenas aos moradores da região central. O maior prejudicado são os moradores dessa região, que tem que deixar os carros longe, chegam de madrugada, de noite, muitos já foram assaltados, o perigo é iminente. E esses moradores, eles, com esse projeto que eu coloquei, alterando esse artigo 5º, vai fazer com que o município possa criar uma credencial
para que seja colocada nesses veículos, para que esse morador possa ter o seu veículo estacionado o mais próximo possível da sua casa, da sua residência. E isso vai fazer com que haja segurança para esses moradores no seu direito, que hoje está ressarciado de ir e vir. Atualmente, o estacionamento está proibido em trechos das ruas Capitão Eleutério, General Osório, General Neto, General Canabarro e Rua Moron. Caso o projeto seja aprovado, a Secretaria de Segurança Pública será responsável pela fiscalização e emissão de credenciais aos moradores. Ele vai até a Secretaria de Segurança e faz o pedido com seu documento, com seu comprovante de residência, para ter essa credencial. Então nós queremos garantir que esses moradores do entorno dessas lojas de conveniência, desses postos de combustível, possam manter os seus carros, seus veículos mais próximo da sua casa possível. O vereador Sidney Ávila ressalta que os moradores não devem ser penalizados pelo barulho provocado por outras pessoas. Eles não são os promotores de barulho, eles não são os promotores da bebedeira. Então eles têm que ser tratados com diferença. Diferenciar esses moradores dos demais que vão ali para beber, para botar som alto. Essa nova lei vai corrigir isso. Então eu acredito que vai trazer muito benefício aos moradores do entorno dos postos de combustível. E antes de encerrarmos esta edição do Jornal da Câmara, você assiste um trecho do programa Simpasso na TV, que nesta noite traz algumas ações do sindicato. Das pautas ou das questões que estão sendo tratadas com o Executivo, muitas delas é a correção de algum erro, alguma imperfeição no tratamento dado em termos de legislação municipal naquilo que envolve as diversas categorias. E é claro, tem algumas das questões, como disse o da Luz, que já estão sendo objeto, inclusive, de judicialização, de discussão. E uma delas é exatamente o enquadramento como professor, um reconhecimento como professor dos agentes, dos auxiliares de educação infantil, que tem como exigência para ocupar o cargo o magistério, mas que ocupam também e desenvolvem a atividade de professor, mas não têm o reconhecimento e o enquadramento adequado junto ao Estatuto do Magistério. Temos também a questão dos agentes de combate às endemias, os agentes de saúde, que nós estamos também com uma pauta extremamente importante de proteção, basicamente de proteção exatamente a esses servidores, aos empregados públicos também que estão envolvidos nessas atividades, que também precisa ter um trabalho desenvolvido com segurança nas condições de prestação desse serviço. E esta edição do Jornal da Câmara fica por aqui. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!